afirma, creio em Deus, não é a mesma coisa que dizer creio na igreja. Pode-se crer em Deus sem crer nesta ou naquela igreja, católica, cristã ou não. Porém, para crer na igreja, necessita-se crer em Deus, ou seja, no Deus de Jesus Cristo. Acreditar, crer na igreja e professar esta fé na igreja é um dom que o Espírito Santo nos concede. Na profissão de fé, ou creio, ou credo, nós declaramos nossa fé na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Depois disto tudo, nós afirmamos a fé na igreja, que qualificamos como una, santa, católica e apostólica. Não é uma questão de fé em um indivíduo ou um grupo de pessoas, é algo bem maior. Quando professamos creio na igreja, é o mesmo que dizer creio em Deus. Essa igreja é obra do Espírito Santo, e no Espírito Santo somos chamados a viver dentro da igreja. Olhando para o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, vemos a afirmação: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Igreja, podemos dizer que é a nossa experiência e vivência de fé em Jesus Cristo junto com os irmãos, junto com as pessoas, junto com os outros. É Cristo que nos reúne como filhos e filhas de Deus e nos convida a estarmos com Ele como discípulos e envia-nos em missão, ou seja, testemunhá-lo. Seguir a Jesus e proclamar o que significa isso é no nível mais profundo ser igreja. Na igreja, o Espírito Santo nos chama à vida nova pelo batismo, nos investe com os seus dons para o testemunho na fé pela crisma, nos constitui como comunidade de discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunhão com Ele na Eucaristia. Nela, somos perdoados de nossas fraquezas e pecados no sacramento da reconciliação. Nela somos convocados para o serviço da comunhão eclesial pelo sacramento da ordem. Dentro dela é abençoado o amor humano para o cuidado da vida no sacramento do matrimônio. Por fim, nela o Espírito Santo nos assiste e santifica no sofrimento e na dor da doença. Como podemos ver, na igreja estamos em nossa casa. A comunhão é o modo próprio do povo de Deus ser igreja. A comunhão não anula a diferença das pessoas, mas reconhece nelas a vida divina que Deus derrama em cada um de seus membros. Deus quis a igreja fundada do Senhor Jesus para expressar o mistério da comunhão trinitária. A comunhão não é gesto mágico, mas acontece como fruto da vivência comunitária dos fiéis que buscam em Deus a plena realização. A comunhão é o autêntico eixo central no mistério da igreja. Toda a vida da igreja tem como meta um horizonte fundamental, a unidade de todos os fiéis com Cristo e entre si, a autoridade em nome do serviço, a organização, as estruturas só têm sentido se exercidos em função da comunhão. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, lemos como foi a formação da igreja, que é o corpo de Cristo. Todos nós fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. A figura do corpo, tão usada neste capítulo, é vista aqui na sua formação, no seu nascimento. E este nascimento é vinculado ao batismo no Espírito Santo, ou seja, a igreja foi formada ou nasceu quando fomos todos batizados no Espírito Santo. E João Batista profetizou: e eu, em verdade, vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. No missal romano, no prefácio, Maria, modelo e mãe da igreja, encontramos uma referência ao nascimento da igreja: acolhendo a vossa palavra no coração, sem mancha, mereceu concebê-lo no seio virginal, e ao dar a luz ao fundador, acalentou
a igreja que nascia. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus. Mas a igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. A igreja nasceu do amor do Pai. Foi fundada no tempo pelo Filho unigênito, encarnado em Jesus de Nazaré, e tem como alma o Espírito Santo. A igreja nasce da entrega de Jesus na cruz, acolhida por Deus Pai, como agradável aos seus olhos. Por isso ele o ressuscita dos mortos e o eleva à condição de Senhor. A igreja, em sentido estrito, é constituída na experiência do ressuscitado pelo Espírito Santo. Ela só se forma mediante a experiência pascal. Desta forma, a ressurreição como acontecimento que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo é o princípio histórico e teológico da igreja. A ressurreição é a culminância de toda a história de Jesus, que passa pela experiência de fé dos discípulos e onde a igreja se constitui como seguidora de Cristo. Ao chamar os discípulos, Jesus os congrega e os convida a ficarem com ele. Seria o ensaio da igreja que nasce do acontecimento pascal e que se manifesta ou se manifestará no Espírito Santo. Em tudo o que Jesus fazia e dizia, ele foi preparando a igreja, nos milagres, na pregação, na escolha e no envio dos discípulos, no perdão, nos gestos samaritanos de compaixão, na obediência a Deus e na entrega da vida na cruz. Para os católicos, a igreja foi fundada por Jesus Cristo, está alicerçada sobre o primado que Cristo prometeu a Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Depois da ressurreição, Jesus confirma novamente a Pedro: cuida dos meus cordeiros. Segundo a tradição católica, a igreja se consumou no dia de Pentecostes. Os discípulos recebem o Espírito Santo e são enviados em missão. Ide pelo mundo inteiro. Encontramos em Marcos capítulo 16, versículo 15, este envio. Na manhã do domingo da Páscoa, Maria Madalena e a outra Maria vão ao túmulo e o encontram vazio. Logo após o anúncio da ressurreição, vem a missão: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que vão para a Galileia, lá me verão. Mateus 28, 10, encontramos essa orientação do ressuscitado. Na manhã de Pentecostes, iniciou-se a missão da igreja de evangelizar os povos da terra. Essa missão continua até hoje e deve continuar. Ainda há muito a fazer. O anúncio de Jesus e sua palavra ainda não chegou a todos os povos, todas as culturas e todos os espaços sociais. A igreja nasce missionária, porque nasce do Pai que enviou Cristo ao mundo, nasce do Filho que, morto e ressuscitado, enviou os apóstolos a todas as nações, e nasce do Espírito Santo que infunde neles a luz e a força para levar a cabo esta missão. No Pentecostes, ela é impulsionada pelo mesmo Espírito para a missão no mundo plural, de diversas raças e línguas que ouvem anunciar as maravilhas do amor de Deus. Resumindo, podemos dizer que Jesus fundou a igreja e conferiu poder aos apóstolos, que, liderados por Pedro, assumem a responsabilidade de pastorear o rebanho. Sob a força do Espírito Santo, recebido em Pentecostes, Pedro anuncia e leva à conversão um grande número de pessoas. Encontramos esta passagem belíssima em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 14 a 41. Pedro exerce a liderança. Jesus lhe confere a responsabilidade de cuidar e pastorear a comunidade de fé, a comunidade cristã. Com a vida do Espírito Santo,
os apóstolos saíram da casa onde estavam e deram início à pregação do Evangelho. Pedro começa a falar do ressuscitado e grande multidão se converte. As primeiras comunidades cristãs descritas nos Atos são a referência para as nossas comunidades atuais. Nelas se destacavam alguns elementos fundamentais: perseverança no ensinamento dos apóstolos, na Eucaristia, na oração, na partilha dos bens com os necessitados. A igreja que Jesus quis é uma igreja amorosa, misericordiosa, anunciadora, evangelizadora, profética. Nesse espírito, Jesus fundou a igreja para que ela fosse a imagem viva do reino de Deus. Podemos concluir afirmando que Jesus iniciou com a pequena comunidade dos 12, abrindo-a não somente para os 72, mas para o universo inteiro, para o mundo todo, para todas as nações, e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.